Meditando o Evangelho do dia. Lucas, capítulo 17, versículo de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram a Jesus: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem confia em Deus evita provocar escândalos, diz o Evangelho de hoje. Quem escandaliza os pequenos, escandaliza a Deus. Que tipo de atitude escandaliza a Deus? Quais são as coisas mais escandalosas do nosso mundo hoje? Quais os maiores escândalos contra os pequeninos que vemos hoje? Dá para fazer uma lista infinda de escândalos, um pior que o outro. Escândalos de todos os níveis e situações, como, por exemplo, escândalos políticos, éticos, morais, religiosos, etc. Em quais desses nós participamos ou com quais compactuamos? Vale fazer um exame de consciência e rever nossos atos e omissões, porque quem se omite diante de um escândalo compactua indiretamente com ele. Mas ai daquele que produz escândalo, diz Jesus. Seria preferível morrer a provocar escândalos. Vemos aqui a gravidade desse ato perante Deus. Somente quem teme a Deus e age com a sua sabedoria evita escandalizar os pequeninos. O Evangelho de hoje traz também recomendações sobre o perdão. Perdoar sempre é a recomendação de Jesus quando ele diz que, se o irmão pecar 7 vezes durante o dia e 7 vezes vier pedir perdão, ele deve ser perdoado. Não é fácil agir dessa maneira. Somente os que têm fé são capazes de tal procedimento. Diante disso, os discípulos viram quão pequena era a fé que eles tinham, pois talvez ainda não conseguissem perdoar como pediu Jesus. Por essa razão, eles disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Nesse contexto, Jesus questiona se de fato eles têm fé, pois se tivessem fé, mesmo que fosse pequena, poderiam fazer muita coisa. O exemplo que Jesus dá questiona a fé deles e a nossa também, e mostra o quanto é importante ter fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda. Diante disso, perguntamos-nos: como anda a nossa fé? A nossa fé é verdadeira ou somente quando as coisas dão certo? É bom pensar um pouco sobre isso também e rever como anda a nossa fé e confiança em Deus. Temos, assim, recomendações muito importantes para a nossa vida. Elas nos ensinam o reto agir e nos aproximam de Deus. Mas quem são os pequenos no discurso de Jesus?
Embora Jesus, em outra ocasião, colocou uma criança para que servisse de exemplo no seu discurso, não é apenas para elas que ele se dirige. O alcance é muito maior. Os pequenos são os empobrecidos, os que choram, os fracos, os humildes, os famintos de justiça. E Jesus diz claramente: escandalizar é ser hipócrita, é possuir um discurso cheio de bonitas palavras, mas que nada do que se fala se vive, e ter uma prática que engana os pobres e os pequenos. Escandalizar é querer reproduzir na comunidade dos que amam a Jesus o mesmo modo de pensar e agir que existem no mundo. É viver com ódio e contendas e fazer com que cresçam as divisões e os conflitos na comunidade. Não obstante, para pôr em prática o que Jesus nos recomenda, necessitamos cada vez mais nos apossar do dom da fé. Somente pela fé é que poderemos exercitar tanto o perdão como a reconciliação, a serenidade diante das dificuldades, a firmeza para não provocarmos escândalo e a esperança de fazer muito mais do que nós próprios temos capacidade. Por isso, quando Jesus falava sobre essas coisas aos seus discípulos, eles o pediam: Senhor, aumenta a minha fé. Todavia, o importante para nós não é possuir uma fé grande demais, mas tomar posse do dom da fé que já recebemos do Senhor no nosso batismo, a fim de que sejamos capazes de tomar atitudes concretas de fé e amor de forma coerente. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, infunde em meu coração a tua sabedoria divina e lança na minha vida a luz reta da tua palavra. Afasta de mim, Senhor, as luzes enganosas das minhas inclinações humanas. Aumenta a minha fé para que eu possa conhecer-me verdadeiramente e conhecer-te, para que eu possa conhecer o amor e a misericórdia do vosso Filho, que veio não para aqueles que consideram-se justos, mas para todos nós pecadores. Ensina-me a amar como Jesus amou, Ele que amou até os seus inimigos. Dai-nos, Senhor, a graça da fé, da esperança e da confiança. Em nome de Jesus. Amém. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe uma mensagem e compartilhe para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.